Boa noite. Boa noite. A menos de 2 meses da Olimpíada, Estado do Rio decreta calamidade pública por falta de dinheiro. Construtora é acusada de enganar centenas de clientes vendendo o mesmo imóvel a 2 compradores. Na comissão do impeachment, ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa cita teto de gastos de Temer para defender Dilma. Estudantes da USP voltam a entrar em confronto com policiais militares dentro da cidade universitária. Polícia do Rio termina o inquérito e indicia 7 pessoas por estupro coletivo de adolescente. Em 6 meses, o número de mortes pela gripe H1N1 já é maior que o recorde do auge da epidemia em 2013. A Guarda Civil Metropolitana retirou camelôs e artistas de rua da Paulista. Segundo a Prefeitura, somente 50 artesãos e artistas têm autorização para trabalhar na avenida. O prefeito Fernando Haddad disse hoje que a ação foi realizada depois de uma denúncia de pirataria. Uma base da Guarda Civil Metropolitana ficou de plantão na Avenida Paulista. Mas, segundo o agente, a operação de hoje foi suspensa. Ontem, durante uma fiscalização, foram apreendidos CDs piratas e roupas de camelôs. Em entrevista a uma rádio, o prefeito Fernando Haddad disse que houve uma denúncia. O que a GCM fez foi atender a uma reclamação com base numa reportagem de capa da revista Veja São Paulo, dando conta de que havia pirataria de CDs e DVDs na região. Se algum artista credenciado teve o seu direito violado, faça chegar a sua reclamação que nós vamos apurar. Desde 2014, uma lei garante a artesãos e artistas o direito de se apresentar na rua. Mas esse benefício acabou lotando a calçada da Avenida Paulista. Entre os artesãos, tem gente que revende mercadoria industrializada. Mas você tem autorização para vender essa mercadoria? Oi, amor, só acordar. Mas ainda, você tem autorização para você chegar e invadir? Porque isso não é artesanato, né? Os artesãos que têm licença para trabalhar se queixam dos camelôs. Não tem fiscalização com os pirateados, nós não somos camelô. Nós somos artistas e estamos sendo vítima, né, desse monte de coisa que andam falando por aí. Mesmo os artistas e os artesãos precisam respeitar as normas previstas na lei. Para não atrapalhar a passagem, eles não podem atuar a menos de 5 metros de pontos de ônibus e estações do metrô. Mas nem sempre esse limite é respeitado. É o caso da banca de colares e pulseiras. Sabe, porque tem pouco número espalhado aqui pra gente ficar, entendeu? É muita gente para pouco número. Acho que vender artesanato é uma coisa, você incomodar a travessia de pedestres é outra. Muitas vezes a concorrência desleal com comerciantes que pagam seus devidos impostos e cuidam da manutenção dessa calçada e eles nada. Na passagem, no dia a dia, eles estão bem nas quinas das calçadas, né? E a calçada da Paulista é bem grande, bem larga, então não influencia não me incomoda não. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que a operação de hoje da Guarda Civil Metropolitana na Paulista não foi suspensa. Até a tarde desta sexta-feira, mais de 1.000 produtos foram apreendidos, principalmente roupas, CDs e DVDs. Alunos de Polícia Militar entram em confronto depois de tentativa de invasão à reitoria da USP. O governador Geraldo Alckmin criticou a ação dos estudantes. A confusão aconteceu nesta madrugada. Um grupo de estudantes e representantes de movimentos negros e indígenas tentou invadir a reitoria da instituição e resistiu quando a polícia militar agiu para impedir a ação. Alunos e PMs entraram em confronto. Bombas de efeito moral foram lançadas. 5 estudantes foram detidos e liberados ainda durante a madrugada. À tarde, o clima era de menos tensão. Os estudantes reivindicam a implementação de cotas sociais e raciais na universidade. Eles também querem que os blocos do conjunto residencial da USP sejam oferecidos para a moradia dos alunos. Durante a inauguração de uma unidade de saúde na zona oeste de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin afirmou que discorda das manifestações. Invasão, intolerância, né? É uma coisa que não é razoável. A universidade é o centro do debate, é o centro da reflexão,
do avanço da ciência, não pode permitir esse tipo de coisa. A Polícia do Rio de Janeiro terminou o inquérito sobre o estupro coletivo da jovem de 16 anos e indiciou 7 pessoas. Os 7 indiciados pelo crime são Raide Souza e Rafael Duarte Belo, que já estão presos, Moisés Camilo de Lucena, Sérgio Luiz da Silva, Michel Brasil da Silva, Marcelo Miranda e também um adolescente. Eles foram indiciados por crimes como estupro e divulgação de imagens. Se condenados, eles podem receber penas que variam de 8 a 15 anos de prisão. O jogador de futebol, Lucas Perdomo Duarte, que chegou a ser preso, não vai ser indiciado por nenhum crime por falta de provas. De acordo com a delegada Cristiana Bento, muitas provas do crime estavam no celular de um dos indiciados. As investigações mostram que a jovem foi estuprada no mínimo 2 vezes. Depois de ter sofrido ameaças, ela entrou para o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes e saiu do Rio de Janeiro. Tragédia em Diadema. Testemunhas contam à polícia que a reforma do templo evangélico que desabou era feita pelos próprios fiéis. 2 membros da igreja disseram em depoimento que o templo foi reformado por fiéis voluntários a pedido do pastor, sem que houvesse o acompanhamento de um engenheiro. O delegado responsável pelas investigações afirmou que os indícios são de que uma garagem estivesse sendo construída no local. A polícia deve indiciar o responsável pela obra por crime de desmoronamento qualificado. Ontem, a Prefeitura de Diadema já havia afirmado que a obra não tinha alvará de execução e que a administração municipal já havia pedido a interrupção dos trabalhos até a expedição dos documentos e a vistoria. 6 pessoas ficaram feridas, sendo 3 soterradas no desabamento e uma mulher de 54 anos foi encontrada morta depois de mais de 20 horas de buscas. Wanda Maria Martins foi enterrada hoje de manhã. O publicitário Marcos Valério pediu ao Ministério Público de Minas Gerais para fazer acordo de delação premiada no caso do Mensalão Tucano. A promotoria investiga desvio de recursos públicos para financiar campanhas do PSDB no estado desde os anos 90. Condenado no mensalão petista, Marcos Valério está preso desde novembro de 2013. Ele foi condenado a 37 anos de prisão por corrupção ativa, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em visita à Bahia, a presidente afastada Dilma Rousseff disse que o impeachment foi uma tentativa de interromper as investigações da Operação Lava Jato. Dilma chamou o processo de impeachment de fraudulento e golpista e repetiu que não cometeu crime de responsabilidade. Ela visitou o Centro Pan-Americano de Judô, inaugurado há 2 anos na Bahia, para preparar atletas para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Segundo Dilma, as razões do impeachment estão ficando cada vez mais claras para a população. Eu acredito que esse processo de impeachment é, sobretudo, um golpe que está ficando cada dia mais claro. Cada vez que passa o tempo, o julgamento será o julgamento que o povo brasileiro vai fazer. E esse julgamento deixa claro que esse impeachment é um processo que tem muito pouca base no que eles chamam de pedaladas fiscais. Em delação premiada, Sérgio Machado diz que políticos de vários partidos estavam preocupados com os rumos da Operação Lava Jato. Segundo o ex-presidente da Transpetro, o senador Romero Jucá, do PMDB, sugeriu até uma constituinte para tirar poderes do Ministério Público. Em depoimento, Machado revelou que a tentativa de estancar a Lava Jato não partiu apenas do PMDB. Na conversa com o senador Romero, ele falou que tinha estado há poucos dias com reunião com o PSDB, que também estava preocupado com o assunto. E o senador Romero aventou as hipóteses de tentar um entendimento no sentido de manter a operação no que estava ou aguardar uma constituinte que podia acontecer em 18, onde poderia ser limitado os poderes do Ministério Público. Machado disse também que essa negociação era uma tentativa de livrar políticos de vários partidos, inclusive o ex-presidente Lula investigado na Lava Jato. Machado revelou ainda que o presidente do Senado, Renan Calheiros, pensava em 3 pontos para conter as investigações. Primeiro, não permitir a colaboração de quem estava preso. O segundo ponto
seria voltar à interpretação que existia na Constituição, que a pessoa só poderia ser julgado, só poderia ser preso depois de transitado e julgado. E a terceira hipótese seria, na lei de leniência, fazer uma discussão melhor sobre a lei de leniência, onde pudesse ficar claro todos os pontos. Na delação, Machado relata pagamento de propina para mais de 20 políticos. Seus depoimentos já causaram a queda de 3 ministros do governo Temer. Ontem saiu Henrique Alves, do PMDB, que estava no turismo. Antes já tinham deixado o ministério Romero Jucá, do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, Fiscalização e Controle. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, do PV, também foi citado na delação de Machado, mas, por enquanto, permanece no governo. A assessoria de Romero Jucá disse que a palavra de Sérgio Machado não merece crédito e que o senador nunca agiu para limitar a Operação Lava Jato. Renan Calheiros afirmou que apenas expressou opiniões, o que é um direito de qualquer cidadão, mas que nunca agiu para atrapalhar as investigações. O Instituto Lula afirmou que o ex-presidente nunca participou ou soube do suposto acordo para barrar a Lava Jato. O PSDB informou que as declarações de Machado são absurdas e nenhuma iniciativa nesse sentido contou ou contará com o apoio do partido. Em reunião no Palácio do Jaburu, o presidente interino Michel Temer determinou aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que conversem com todos os integrantes do primeiro escalão sobre qualquer envolvimento que possam ter com as investigações da Operação Lava Jato. Segundo o jornal O Globo, pela diretriz dada na reunião, quem tiver qualquer envolvimento nas investigações deve pedir para sair do governo. O Planalto avalia que ainda é possível estancar a crise e minimizar os danos depois da queda de 3 ministros no primeiro mês de governo. Na comissão do impeachment, mais 5 testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff são ouvidas. Entre elas, 2 ex-ministros da petista. O primeiro a falar foi o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele disse que os decretos de crédito suplementar editados por Dilma não aumentaram gastos e não comprometeram a meta fiscal. E citou o teto de gastos proposto agora por Michel Temer. Ao propor o seu limite de gasto, escolheu qual critério? O critério financeiro. Não escolheu nem o critério de empenho, muito menos o critério de dotação orçamentária. Isso, para mim, por mais do que qualquer coisa, demonstra a corretude da tese da defesa da presidente. Os senadores pró-impeachment reagiram. E a presidente da República atentou, sim, contra o artigo 85, contra as leis fiscais e orçamentárias do país. E por isso mesmo mergulhou o nosso país na mais absoluta desorganização, comprometendo, inclusive, a solvência do nosso país. Depois do depoimento de Barbosa, começou um bate-boca quando a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, tentou suspender a sessão por falta de quórum. Só estavam presentes 5 senadores. Vossa Excelência tem que suspender a sessão. O presidente da comissão, Raimundo Lira, não suspendeu a sessão e os senadores começaram a ouvir o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, que também defendeu os decretos editados por Dilma. Eu diria que essa questão dos decretos, né, é uma questão importantíssima para as universidades, para os institutos federais, hospitais universitários. Vários senadores abriram mão de questionar Paim. Os senadores favoráveis ao afastamento de Dilma disseram que ele não estava mais no governo em 2015, ano em que foram assinados os decretos. E depois uma nova confusão aconteceu, desta vez entre os advogados de defesa e acusação. A testemunha vai responder as minhas perguntas. Eu estou na minha vez de falar. O senhor me respeite. O que é isso? Hoje foi a 4ª sessão consecutiva em que a comissão recebe especialistas e ex-integrantes do governo convocados para defender Dilma. Ao todo, a defesa dela tem direito a 40 testemunhas. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, retirou uma consulta feita à Comissão de Constituição e Justiça que poderia beneficiar o presidente afastado Eduardo Cunha. No fim de maio, Maranhão consultou a CCJ sobre o rito dos processos por quebra de decoro. O objetivo era permitir aos aliados de Cunha apresentar em plenário emenda pela adoção de uma pena mais branda, caso o Conselho de Ética aprovasse o parecer pela cassação, o que acabou acontecendo.
Ainda assim, Cunha joga suas cartas na Comissão de Constituição e Justiça, que não pode anular a decisão do Conselho de Ética, mas pode apontar alguma irregularidade no processo, que se arrastou por 8 meses, e determinar, então, nova votação. Se isso não acontecer, o relatório pela cassação de Cunha vai a plenário, com voto aberto. Para cassá-lo, são necessários 257 votos, ou seja, a maioria absoluta da Câmara. Cunha é acusado de mentir à CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. Ele está suspenso do mandato pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, rejeita a reclamação do PSOL e mantém benefícios do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. Segundo Teori, vantagens como residência oficial, segurança pessoal, transporte aéreo e terrestre são prerrogativas legais de Cunha e não têm relação com o afastamento dele do mandato e da presidência da Câmara, determinado pelo STF. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os impactos da crise política na economia. O governo tinha se preparado para deflagrar nesta semana um grande debate sobre a proposta de emenda constitucional que institui um teto de gastos para a administração pública. Essa proposta é a menina dos olhos do ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. Ela foi divulgada numa grande reunião do presidente Michel Temer com os líderes partidários. Isso aconteceu há 2 dias, mas é como se nada tivesse acontecido. Desde então, só se fala de lava-jato e corrupção. A crise moral dificulta a resolução da crise econômica. A Lava Jato, que já convulsionava as presidências da Câmara e do Senado, tocou no bico do sapato do presidente interino Michel Temer. E ninguém sabe até onde a lama vai escorrer. As pessoas ainda nem se recuperaram da queda do último ministro e já caiu outro. O noticiário ainda nem digeriu a delação premiada de Sérgio Machado e já se prepara para as delações da turma da Odebrecht e da OAS. Hoje, numa entrevista de rádio, Henrique Meirelles disse que a crise política é de curto prazo e que vai se resolver de uma forma ou de outra. Enquanto o ministro procura uma boa definição do que seja curto prazo, a administração interina de Michel Temer precisa resolver um problema, e é um problema sério. A sociedade brasileira é incapaz de reconhecer a honestidade do governo do PMDB. E o governo precisa informar se será capaz de demonstrá-la. Boa noite. A semana termina um pouco mais quente. Os termômetros aqui na capital chegaram essa tarde na marca dos 25 graus e pelo interior teve cidade com temperaturas na casa dos 30 graus. Bom, vamos ver como é que vai ficar o tempo no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O final de semana promete ser de tempo firme e ensolarado na maior parte do Brasil. A explicação continua sendo a gigantesca massa de ar seco que predomina em praticamente todo o sudeste, centro-oeste, parte do norte e do nordeste do Brasil. Na costa nordestina pode chover em alguns momentos, mas só nesse pedacinho em azul entre o litoral norte da Bahia e Sergipe é que o tempo fica mais fechado. Deve chover também entre o Paraná, sul de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul. Mas o ar seco polar mantém o frio em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com risco até de geada amanhã. Vamos ver as temperaturas? Olha, nessa madrugada teremos mínima de 7 graus em Porto Alegre, 12 em Curitiba e 11 em Belo Horizonte. Durante o dia, a máxima não passa dos 14 graus na capital gaúcha, dos 26 em Salvador, mas chega aos 34 graus em Teresina e aos 36 em Palmas, no Tocantins. Para São Paulo, começamos a ter algumas mudanças nas regiões que fazem divisa com o Paraná. Áreas de instabilidade podem provocar chuvas fracas a moderadas ao longo do final de semana, mas na maior parte do interior, o dia será de sol e calor, com máxima de até 30 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes. E na faixa leste, o sol vai aparecer entre mais nebulosidade. E a máxima fica em torno dos 23 graus em Caraguatatuba e dos 24 em Santos. Para a Grande São Paulo, a expectativa é de um final de semana com temperaturas amenas e uma garoa leve no período da noite. Tanto no sábado quanto no domingo, as temperaturas ficam entre 12 e 23 graus aqui na capital. Já na segunda-feira, podemos ter pancadas de chuva e a temperatura durante a tarde cai um pouco e fica na casa dos 19 graus.
Novo balanço do Ministério da Saúde mostra que os casos de H1N1 já superaram os números de 2013, quando a epidemia estava no auge. Entre janeiro e junho, foram registradas 4.584 ocorrências. Em 2013, no ápice da epidemia de H1N1, 768 pessoas morreram no Brasil por causa do vírus. Agora, só nos 6 primeiros meses deste ano, o número já é de 886 mortes. Entre os estados com mais infecções, São Paulo continua em primeiro, seguido do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ainda assim, o Ministério da Saúde afirma que quase 50 milhões de pessoas foram vacinadas contra o vírus, número que superou a meta estabelecida pelo governo. Construtora é acusada de dar golpe em centenas de pessoas que compraram imóveis em São Paulo. A suspeita é que a construtora Atlântica vendeu os mesmos apartamentos para mais de um comprador. São mais de 600 ações na Justiça, inquéritos na Polícia Civil e denúncias nos Ministérios Públicos Estadual e Federal. A empresa diz que passa por dificuldades, mas que entrou com um pedido de recuperação judicial. Abrir a porta do apartamento novinho deveria ser um momento feliz, mas para a dona Nivalda, um pesadelo que se arrasta há anos. Em 2013, ela comprou um imóvel de 2 dormitórios da construtora Atlântica, mas quando ele ficou pronto em 2014, ela resolveu fazer uma permuta com a construtora. Trocou um por 2 menores neste prédio na Vila Mariana. No contrato de compra e venda com permuta apresentado por dona Nivalda, a Atlântica se compromete a vender os apartamentos 23 e 24. O contrato é assinado por um dos donos da construtora, Jaime Serebrenic, mas as 2 unidades nunca foram entregues. Após muita briga, ela recebeu apenas um apartamento, que nem era um dos que ela havia adquirido. O apartamento 23 e 24, o que aconteceu com ele? Com outros donos, né? Então, assim, vendeu para mim e vendeu para outros, né? Se tem notícia que foi vendido, um imóvel foi vendido para 3, 4 pessoas. Nivalda conta que foi funcionária da Atlântica por 20 anos, saiu em 2000 e que sempre confiou na empresa. Por isso, a decepção é ainda maior. Eu e meu marido juntamos, né, economias de quase 30 anos, né, com 2 filhas, falando, não, vamos, né, fazer alguma coisa para ela, assim, terminar a faculdade, né, já ter por onde começar, um teto. Os 44 proprietários aqui do prédio enfrentam vários outros problemas, como com a documentação do imóvel, já que o edifício não foi incorporado no cartório. Também foi entregue inacabado. Faltava piso na garagem, vidro nas sacadas, terra nos jardins. Os moradores estão rateando R$253 mil para concluir a obra. Este advogado representa 15 clientes que compraram unidades da Atlântica em diferentes empreendimentos que foram vendidas para mais de uma pessoa. Ele nos mostra o caso de um apartamento localizado na rua Casa do Ator, na Vila Olímpia. Neste contrato, o apartamento 23 é dado em uma permuta a uma cliente da construtora. Mas também é vendido neste outro contrato para outra pessoa. A permuta é assinada por Jaime Serebrenic, a venda pela filha e sócia Mila Serebrenic Caló. No direito penal isso se chama estelionato. Então, vender uma coisa mais de uma vez a uma outra pessoa. Percorremos outras obras da construtora, todas em bairros nobres e muito valorizados da cidade, como Pinheiros, Perdizes e Vila Madalena. Em várias, as placas que identificam a Atlântica foram retiradas. O zelador de um prédio vizinho à construção conta que não há movimentação por lá há meses. É uma pena, né? Eu tenho um monte de amigo que trabalhava aí e hoje está tudo desempregado. Eles receberam? Não. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo, encontramos mais de 600 ações contra a Atlântica. No Ministério Público do Estado, já há um inquérito que investiga a venda de imóveis sem a realização da incorporação do edifício no cartório. Prática proibida que pode gerar multas. Qualquer lançamento, qualquer oferta ao público consumidor, previamente na matrícula tem que estar registrado o que se fará naquela gleba. O Ministério Público Federal também analisa denúncias contra a Atlântica pela prática de venda de imóveis para mais de uma pessoa. Na última segunda-feira, dia 13, a construtora publicou um comunicado no jornal O Estado de São Paulo que informa que está há meio século no mercado da construção civil, que hoje tem 10 empreendimentos em andamento e que cumpre à risca prazos e valores acordados.
que no final de 2015, em função de fortes pressões, inclusive com ameaças de pedidos de falência da empresa, protocolou um pedido de recuperação judicial e que tanto a empresa quanto seus sócios colocaram seus bens nesse processo. A empresa diz que há um grupo de credores que vem tentando criar obstáculos a essa recuperação. É um prejuízo enorme. Acho que eu estimo em cerca de 400 milhões de reais. Com o vazamento do chamado Panama Papers, foi revelada uma offshore, que é uma empresa sediada em paraíso fiscal, em nome de 5 membros da família Serebrennik. Entre eles, os sócios da Atlântica, Jaime Serebrennik e Mila Serebrennik Caló. Numa nota, a construtora afirmou que a offshore foi criada com o objetivo de realizar apenas um negócio perfeitamente legal e que depois da conclusão desse negócio, a empresa não registrou novas movimentações. A construtora Atlântica também disse não ter vendido unidades a mais de um consumidor. Segundo a construtora, todos receberam seus imóveis. A Polícia Federal apura eventual crime financeiro cometido pela Atlântica. A suspeita é que a construtora teria atuado como se fosse uma instituição financeira, a partir da captação de recursos para investimentos sem a devida autorização. O estado do Rio de Janeiro decretou calamidade pública por causa da crise financeira. O decreto, que foi publicado no Diário Oficial da União, impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização da Olimpíada e Paralimpíada. De acordo com o texto, o governo teme um total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental. A previsão de déficit do Estado para 2016 é de 19 bilhões de reais. Depois do tomate, este ano o preço do feijão está assustando o consumidor. Do começo do ano até o mês passado, o produto teve alta de quase 30%. 80% dos pratos servidos neste restaurante no centro de São Paulo levam 2 ingredientes bem básicos: arroz e feijão. Costuma comer feijão com que frequência? 3, 4 vezes por semana. Mas está cada vez mais difícil segurar o preço da combinação preferida do brasileiro. E a culpa é marrom e tem caldo grosso. O feijão já teve alta de 29,45% este ano em São Paulo, segundo dados do IBGE. Por enquanto, nós não mexemos em nada ainda. A ideia é não mexer. Nós vamos ver até quando a gente aguenta. Porque 80% dos nossos pratos vão feijão e o paulistano do dia a dia está acostumado a comer feijão quase diariamente. No mercado, o quilo do feijão carioca varia de R$ 10,99 a R$ 13,99, dependendo da marca. Muita gente olha, pouca gente leva. O problema é que a alta do preço pode durar meses. A chuva e o frio fora de hora prejudicaram a safra inteira. Prato cheio só nas redes sociais. Claro que o assunto virou piada. Feijão virou joia. Espetinho a R$ 15. Pois é, feliz era o João. Até por R$14 eu já vi o quilo do carioca. Como é que tu faz? Então, a gente reduz um pouquinho, mas não dá pra ficar sem, né? Troca por lentilha, ervilha. Agora ficar sem o feijão é ruim, não é? É ruim, não é bom não. Mesmo aqui na zona cerealista de São Paulo, que vende feijão a granel, o quilo do carioca quase dobrou. Tá R$ 9,80. Mas a vantagem é que aqui há outras opções, como o feijão roxão, por R$ 5,80 o quilo. O preto, R$ 4,90. E me indicaram aqui o feijão manteiga também por R$ 4,90 e dizem que dá um bom caldo. Tem um monte de feijão. Preciosíssima com feijão carioca. Vamos mudar um pouco de feijão. Feijão carioca, a safra está ruim, a produção não foi boa, vamos optar por um outro tipo de feijão. O sabor é a mesma coisa, não faz diferença. Então compensa levar por R$ 5,60 esse do que pagar 9 e uns quase 10 no outro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer diz que vai apoiar a lei que permite a terceirização geral dos trabalhadores ainda neste ano. Como se sabe, trabalhador terceirizado é aquele que presta serviço em uma empresa, mas é contratado por uma outra. Hoje em dia, uma empresa pode terceirizar aqueles trabalhos que não fazem parte do que se chama sua atividade fim, isto é, sua atividade essencial. Em uma montadora de carros, a atividade fim é montar carros. O resto não é a finalidade da empresa. O exemplo mais comum de terceirização, como todo mundo sabe, é o das empresas que passam para outras os serviços de limpeza, de segurança ou manutenção. Em alguns casos, é difícil dizer quais são as atividades fim de uma empresa. Isso acaba em disputa na Justiça. Um projeto aprovado na Câmara no ano passado, agora parado no Senado, permite a terceirização de qualquer funcionário. Uma empresa poderia ter apenas trabalhadores terceirizados.
Hoje não há lei sobre o assunto, mas o Tribunal do Trabalho diz que a empresa não pode terceirizar atividades fim. Qual a vantagem para as empresas da terceirização? Redução de custos e flexibilidade. A empresa pode cortar despesas com a administração de pessoal, por exemplo. Pode aumentar ou diminuir seu número de empregados, demitir, com custos menores, se adaptando à necessidade de produção ou até de variar sua atividade. Qual o problema? Pode ser que a empresa terceirizada pague pouco para os funcionários e ofereça menos benefícios trabalhistas, pois a ideia geral é cortar custo. Pode ser até que a terceirizada não contrate os funcionários pela CLT, com carteira assinada. Assim, o trabalhador fica com menos direitos e o governo arrecada menos impostos. Mas o projeto de lei ainda obrigaria a terceirizada a contratar pela CLT. Mas, na prática, a gente sabe que tem muito rolo por aí. Qual a vantagem para o trabalhador? Direta, nenhuma. Pode ser que a economia fique mais eficiente, assim cresça mais e ofereça mais emprego, mas isso é controverso. No entanto, os empresários ficaram muito felizes com a promessa do governo de apoiar a terceirização geral. Boa noite. Ele é uma das principais testemunhas do crescimento da capital paulista e do modo de vida de seus habitantes no século XX. Seu olhar atento uniu o poético ao documental. Hoje, aos 94 anos de idade, ele exibe uma trajetória cheia de lançamentos de livros e exposições ao redor do mundo todo. Por tudo isso, o fotógrafo paulistano Germán Lorca é a cara de São Paulo. O encontro com Germán Lorca não poderia ser em outro lugar. O estúdio de fotografia dele na Vila Mariana, na zona sul da cidade. Este senhor, cheio de vitalidade, fala com entusiasmo da profissão. A primeira máquina fotográfica ganhou quando tinha apenas 13 anos de idade. A trajetória como fotógrafo foi interrompida temporariamente até se formar em ciências contábeis. Mas logo voltou a fazer o que mais gosta. E não é que quase perdeu o casamento por causa da fotografia. Só pensava em fotografia que minha mulher ficou enciumada, jogou a máquina no chão e quebrou. Mas aí eu comprei outra. Para aprimorar a técnica, ele foi em busca de conhecimento e se tornou membro do Fotocine Clube Bandeirante, um dos mais antigos do país. Para aprender bem fotografia, não tinha escolas, então falei que foram talvez um clube de fotografia. De fato, no clube de fotografia, Fotoclube era uma verdadeira escola. E nesses 70 anos de carreira, Lorca caminhou por diversas áreas da fotografia. Fez desde casamento até fotos artísticas e usou sempre São Paulo como um grande cenário. Mas Lorca confessa que tem uma preferência: fotografar o cotidiano das pessoas. Algumas fotos eu construí, outras fotos eu captei, né? Pessoas, crianças, por exemplo. Lorca teve importante papel na introdução da estética modernista na fotografia brasileira. Uniu o poético ao documental. Sem preconceito, avalia que a câmera digital veio para aperfeiçoar o trabalho. Para ele, algo que o fotógrafo não pode perder é a sensibilidade na hora de registrar o instante. A composição, não é o olho do fotógrafo, o momento que ele conseguiu fotografar, isso é importante. Hoje, muita gente constrói fotos no computador. Quer dizer, não sei se fica meio frio, mas também é fotografia. E a arte está evoluindo, ninguém sabe para onde vai. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. Corinthians perde a primeira partida sem o Tite. Celso Cardoso, sinal de que dias difíceis virão para o torcedor? Sem dúvida, Juliana, sem o Tite o Corinthians perde muito. Mas, digamos a verdade, a equipe não jogou tão mal contra o Fluminense. Pelo contrário, teve até boas oportunidades para construir uma vitória. A equipe agora está a 6 pontos do líder internacional, que venceu na rodada e chegou aos 19 pontos. No Mané Garrincha, o Fluminense venceu o Corinthians pela contagem mínima. Cícero cobrou pênalti no canto esquerdo de Cássio, o goleiro do Timão chegou a defender, só que no rebote o próprio Cícero mandou para a rede.
Com a derrota por 1-0, o Corinthians saiu de vez do G4 do Brasileirão. No Beira-Rio, o Internacional saiu na frente do Atlético Mineiro aos 34 do primeiro tempo. Vitinho bateu cruzado e Eduardo Sacha completou 1-0. O Colorado matou o jogo aos 29 da segunda etapa. Boa jogada de Anderson pela esquerda e gol de Vitinho. Final, Inter líder do Brasileirão 2, Atlético Mineiro 18º colocado 0. Celso, a saída do Tite pode gerar aí uma queda na produtividade do Corinthians? Então, depende muito de quem vem, né? O Corinthians ainda não definiu o treinador. Nos bastidores... Continuam as especulações. Informações de que alguns treinadores já disseram não ao Corinthians. Mas se mantiver a fórmula, por exemplo, ontem, mesmo sem o Tite, o Corinthians não jogou mal, não. Foi uma fatalidade o jogo contra o Fluminense. Mesmo com 1 a menos, o Corinthians jogou melhor que a equipe carioca. Não mereceu a derrota. E já começaram as quartas de final da Copa América e tem jogo nessa sexta-feira. Tem jogo que poderia, né, ter sido da seleção brasileira, mas não. Em campo estará o Peru, que enfrenta a Colômbia por um lugar nas semifinais. Amanhã teremos 2 confrontos, México e Chile, Argentina e Venezuela. A seleção dos Estados Unidos venceu o Equador e é a primeira classificada para a fase semifinal. Em Seattle, nos Estados Unidos, Jones levantou na área e Dempsey de cabeça fez 1-0 para a seleção norte-americana diante do Equador. Depois do intervalo, Zardes aproveitou o chute de Dempsey e só teve o trabalho de tocar a bola para o fundo da rede, 2-0. O Equador chegou a diminuir o placar nessa bomba sem chances de arroio, só que já era tarde. Com a vitória por 2-1, os Estados Unidos garantiram vaga na semifinal da Copa América Centenário. E o atletismo da Rússia está fora da Olimpíada. Por causa de doping. Toda a equipe de atletismo do país está proibida de participar da Rio 2016 em agosto. A decisão foi tomada pela Associação das Federações Internacionais de Atletismo em Viena. O motivo é que a Rússia não apresentou melhorias significativas na fiscalização antidoping desde 2014, quando foram evidenciadas fraudes generalizadas nos exames. Por enquanto, todos os competidores de atletismo do país estão suspensos dos Jogos. Na semana que vem, o Comitê Olímpico vai fazer uma reunião para decidir se libera ou não os atletas que nunca testaram positivo no exame, como a recordista mundial do salto com vara, Yelena Isinbayeva. Se forem liberados, vão participar com a bandeira do Comitê Olímpico. Essa é a primeira vez que um país inteiro é banido por causa do doping numa das principais provas da Olimpíada. Já tem gente falando que vai recorrer. Pois é, porque a alegação é que o governo russo foi conivente com todo um esquema de doping. Por outro lado, atletas estão limpos, quer dizer, então não faz o menor sentido esses atletas não participarem dos Jogos, uma vez que é a principal competição desses atletas. Por isso a possibilidade dessa reunião na terça-feira e da abertura para que esses atletas limpos participem dos Jogos, mas sem a bandeira russa. Vamos aguardar essa decisão, né, claro. Celso? Bom fim de semana para você. Para você também, boa noite. Até segunda-feira. E Gustavo Perrella, ex-deputado estadual mineiro pelo Solidariedade, é nomeado secretário nacional de futebol pelo ministro do Esporte, Leonardo Picciani. Perrella ficou conhecido depois que a Polícia Federal apreendeu um helicóptero de sua empresa com 445 quilos de cocaína em 2013. O piloto foi preso, mas a polícia concluiu que Perrella não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele é filho do senador Zezé Perrella, do PDT, um dos representantes da bancada da bola no Congresso. E a seguir, o primeiro-ministro David Cameron pede tolerância no Reino Unido. Ele participou de homenagem à deputada trabalhista Jo Cox, que foi assassinada por um extremista de direita. A Joana e o João aprenderam que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. Porque a verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho desde que é coletada e tratada até chegar à sua casa própria para o consumo. Para fazer isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Todos contra o desperdício. Bom para você, bom para São Paulo. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Sou Isaac, eu sou designer de produto e eu sou monitor aqui no Fablab de Cidade Tiradentes. Eu sou Albertina de Almeida, trabalhei a vida toda de doméstica e nunca fui ao cinema. Conhecimento é tudo.
para conseguir bom emprego, para criar oportunidade. O problema antes era ter acesso ao conhecimento, principalmente aqui na periferia. O Fab Lab é um local para você materializar essa informação. Impressão 3D, um cortador a laser, tudo isso você tem aqui no Fab Lab. Um dia minha filha me disse: mãe, você acredita que abriu um cinema de graça aqui pertinho de casa? Agora a senhora não tem mais desculpa para não ir. E eu fui. A Prefeitura de São Paulo criou a maior rede pública de Fab Labs do país. E agora lançou uma das maiores redes públicas de cinema do Brasil, para que todos tenham acesso às artes e ao conhecimento. Uma cidade mais humana nasce quando as oportunidades surgem para todos. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje entrevistamos o cientista político e professor do INSPER, Humberto Dantas, que vai analisar esse conturbado cenário político brasileiro. Professor, nós vimos agora no comentário do Josias de Souza que o ministro Henrique Meirelles disse que a crise política vai passar rapidamente, que depois vai ser tudo uma maravilha. O senhor acha que o ministro a ligação estava ruim ou o ministro estava muito otimista? O que está acontecendo? Boa noite a todos. Olha, é um otimismo que não combina com aquilo que se espera. Quer dizer, principalmente porque é um governo que assume interinamente o poder e a crise continua. Então, esperava-se isso anteriormente. Alguns menos cuidadosos esperavam isso anteriormente. Só o semblante do ministério que nós temos, já caíram 3 em 35 dias, ou cerca de 35 dias, né? Por questões relacionadas aos fatos políticos que conturbaram o país, só esse ambiente já nos dá a ideia e a entender que continuaremos nesta crise. O que é preciso para sair dessa crise, na sua opinião? Olha, Gamberini, é algo significativamente complexo. Se a gente considerar que a gente analisava a política no Brasil até há pouco tempo atrás, como se cozinha num fogão de 2 bocas, né? Legislativo e executivo. E a gente olhava para isso e as crises eram debeladas mais ou menos no equilíbrio entre esses poderes, agora a gente está cozinhando num fogão de 4 bocas. Então nós temos a justiça, né? E o judiciário, enfim, mas a justiça e uma sociedade mais atenta, simbolizada tanto pelas pautas da imprensa, quanto pelos movimentos sociais das mais diferentes naturezas. E o forno é a Lava Jato? O forno pode ser a Lava Jato, é uma boa metáfora, quer dizer, então quem sai daqui e vai gratinar? Né? E a gente está gratinando muita coisa na nossa política, sobretudo no legislativo e no executivo. O que resta para o cidadão? Essa seria, né, a grande questão para nós em termos de crença na política, porque a gente não pode simplesmente virar de costas e acreditar que... Pois é, a crença na política. Essa é uma questão interessante, porque quando a gente conversa com qualquer brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro tem uma descrença enorme na política e nos políticos. No entanto, nós, cidadãos, elegemos os políticos. Alguns dizem que nós, no nosso voto, somos responsáveis. Outros dizem que os políticos, depois de eleitos, se afastam do seu eleitor e só voltam ao eleitor na época da eleição. É o sistema que é ruim? É a sociedade que é despolitizada e, portanto, vota mal? O que acontece no país? Não acho que seja um problema do sistema. Acho que nós precisamos consolidar uma lógica de cultura política mais densa. Por exemplo, o cidadão, ao escolher, se ele levar a sério, por exemplo, aquela palavra fim na urna eletrônica, muito provavelmente ele vai se sentir responsável por esse ambiente apenas dali a 2 ou 4 anos. É isso que a gente não pode acreditar. Além disso, nós temos questões associadas a desafios que o cidadão precisa perceber, que são arrastos culturais muito negativos. Por exemplo, estamos em busca de um novo super-herói. Né? Quem é esse super-herói? De onde ele virá? Certamente não funcionará, porque a nossa cultura e a nossa história já mostrou que isso não funciona. Estamos em busca de acreditar cegamente na justiça? A gente não pode acreditar cegamente na justiça. Por quê? Porque ela vive de vícios muito semelhantes aos vícios imputados ao legislativo e ao executivo. Existe corrupção na justiça, infelizmente. Eu não estou dizendo que é generalizada, mas existe. Existem agentes com este perfil heróico que não serviria a um país democrático.
aí a gente vai desvendar o terceiro agente e esse eu acho que no longuíssimo prazo seria o responsável por alguma mudança, que somos nós mesmos. A gente está preparado para isso? Essa é a grande questão. Como é que o senhor vê o Brasil daqui a 3 meses? Em situação muito semelhante ou pior a que está hoje, em termos políticos. A crise política mais emaranhada ainda? Mais, porque uma das questões é que, em algum instante, este julgamento que está sendo feito de políticos sem mandato e de empresários, de lobistas, de atravessadores e de agentes, em algum instante, Gamberini, isso vai ter que chegar ao STF de uma maneira formal e aí nós teremos que julgar os políticos com mandato envolvidos em todas essas situações. Não dá para esperar que isso não vá desestabilizar ainda mais o país em termos políticos. O senhor está mais pessimista que o Henrique Meirelles? Que o Henrique Meirelles, em termos políticos, certamente. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Juliana? O líder do governo na Câmara dos Deputados, André Moura, do PSC, se apoderou de uma pequena prefeitura no interior do Sergipe, segundo uma reportagem da revista Época. De acordo com a reportagem, ele escolhia quem iria participar do governo e usava dinheiro público para pagar despesas pessoais e agradar aliados, políticos e eleitores. Em gravação revelada pela revista, o ex-prefeito de Pirambu, Juarez Batista dos Santos, detalha como se transformou no prefeito decorativo do município, que fica a 61 quilômetros de Aracaju. Segundo o ex-prefeito Moura, que também foi prefeito da cidade, ele mantinha a estrutura da prefeitura à sua disposição e de seus familiares. Quem era o candidato a prefeito? Foi notícia em todo o estado, e então hoje o cunhado dele é oficial, né? Elinho. Qual era a exigência? Ele ia administrar na cidade, juntamente com Elinho, com ajuda, né, André Moura. A revista Época diz que entrou em contato com André Moura ontem e ele disse que estava disponível para conversar. Mas depois que tomou conhecimento do assunto, não atendeu mais os telefonemas nem respondeu às mensagens de texto da revista. Em delação premiada, o ex-deputado Pedro Correia, do PP, cita vários políticos. Entre eles, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique e a presidente afastada Dilma Rousseff. No caso de Dilma, ele disse que em 2010 ela participou de um encontro com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e a cúpula do PP. Na ocasião, foram selados pedidos de dinheiro e apoio político da petista na campanha de 2010 e esquemas de propina no período em que Dilma coordenava o PAC, quando era ministra da Casa Civil. Sobre o governo Fernando Henrique, ele mencionou a votação que aprovou a emenda constitucional que possibilitou a reeleição do Tucano, em 97. Ele afirmou que a FHC contou com o apoio financeiro do empresariado para aprovar o projeto da reeleição. Já sobre Lula, ele disse que o petista articulou o esquema de corrupção na Petrobras. Segundo ele, Lula teria imposto rigorosamente a nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da estatal em 2004. Correia disse também que o PCdoB recebia propina de contratos do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, o ex-ministro Aldo Rebelo embolsava 1/3 do dinheiro sujo destinado aos comunistas no esquema. Ainda na delação, o ex-deputado revelou propinas para o Congresso não investigar a Petrobras desde 2002. Segundo ele, tanto parlamentares da base do governo e da oposição levaram dinheiro para não convocar empreiteiros. Ele citou o senador Álvaro Dias, do PV, Aloísio Mercadante, do PT, e o ex-deputado Sérgio Guerra, morto em 2014. A delação de Pedro Correia ainda não foi homologada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Correia já foi condenado no mensalão petista e na Lava Jato. Homem que matou a deputada trabalhista britânica Jo Cox teria ligações com o extremismo de direita. O primeiro-ministro David Cameron pediu tolerância no Reino Unido.
David Cameron depositou flores no memorial em Birstall, no norte da Inglaterra, onde foi assassinada a parlamentar Jo Cox, de 41 anos, opositora do chamado Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Cameron pediu que a sociedade seja tolerante. O agressor foi identificado como Thomas Mair, um jardineiro de 52 anos. O irmão disse que ele sofria de doença mental e estava em tratamento. Testemunhas relataram que ele gritou a frase Reino Unido primeiro, usada pela extrema-direita. Com o assassinato de Jo Cox, as campanhas a favor e contra a permanência do Reino Unido no bloco europeu foram suspensas pelo segundo dia. O referendo está marcado para a próxima quinta-feira. Um ex-guarda do campo de concentração de Auschwitz, de 94 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por cumplicidade na morte de 170 mil pessoas. Reinhold Hanning respondia por cumplicidade em 170 mil homicídios praticados entre 1942 e 1944, quando era membro da tropa nazista SS. O julgamento dele durou quase 4 meses e teve depoimentos de vários sobreviventes do Holocausto. Hanning passou a maior parte do julgamento sentado numa cadeira de rodas, em silêncio. Às vezes chegava ao tribunal caminhando. No final de abril, os advogados leram uma confissão de 25 páginas. O antigo guarda do campo de concentração da Polônia declarou que sabia dos assassinatos, mas sustentou que não participou diretamente deles. Pediu desculpas às vítimas, disse que se arrependeu de ter sido parte de uma organização criminosa e que se envergonha de ter deixado injustiças acontecerem e não ter feito nada para impedir. Quase um mês depois da queda do avião da Egyptair no Mediterrâneo, a segunda caixa preta é recuperada. As equipes de busca encontraram o gravador de dados de voo a uma profundidade de 3.000 metros. O aparelho está muito danificado, mas a comissão de investigação declarou que a parte mais importante foi recuperada. Ontem foi encontrado o gravador de voz, que registra as conversas na cabine do piloto. O acidente foi no dia 19 de maio. O avião da Egyptair viajava de Paris para o Cairo, com 66 pessoas a bordo, e caiu no mar Mediterrâneo. Morreu o ator Rubem Aguirre Fuentes, que deu fama internacional ao personagem Professor Girafales, da série Chaves. Rubem Aguirre tinha 82 anos e estava internado em um hospital do México havia 11 dias. Ele estava com pneumonia. Aguirre já havia sido internado em 2014 por anemia e em 2015 por cálculos na vesícula e problemas na coluna. A informação de sua morte foi confirmada no Twitter por Edgar Vivar, que interpretava o Sr. Barriga, outro personagem da série Chaves. Vivar escreveu: "Meu professor favorito, descanse em paz. Hoje, meu grande amigo Rubem Aguirre parte deste plano. Sentirei muito a sua falta." E logo em seguida postou uma foto dos dois juntos. Rubem Aguirre deixa mulher, 7 filhos, além de uma multidão de fãs. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, em sua sede do Ibirapuera, recebe na segunda-feira 3 novas exposições. Na grande sala, faz uma homenagem aos 30 anos de seu Clube da Gravura, que distribui 5 gravuras por ano a 100 associados. Os maiores nomes da arte brasileira dos anos 60 para cá assinaram projetos para o clube. A exposição mostrará um exemplar de cada numa expografia criada pelo escritório Andrade Moretim. Na Sala Paulo Figueiredo, o museu mostra 74 obras de Volpe em pequenas dimensões das décadas de 30 a 70, pertencentes ao colecionador Ladi Biesos. A ideia é de Aracido Amaral. E o projeto Parede exporá a obra do artista cinético francês François Morellet, que faleceu em maio em Paris, aos 90 anos. A Casa Triângulo abre amanhã mostra de fotos de Alair Gomes, que entre os anos 60 e 80 fotografou rapazes nas praias cariocas. A qualidade de seu trabalho superou a curiosidade homerótica inicial e hoje fotos de Gomes estão em todas as grandes coleções nacionais e internacionais. Algumas das séries apresentadas são inéditas para o público. O Museu Afro Brasil abre amanhã mostra que coloca lado a lado
artistas populares e pintores modernos tentando encontrar uma linguagem comum, uma alma brasileira. Assim como há cerâmicas de Mestre Vitalino e Mestre Nuca, há pinturas de Guinhar e Cícero Dias e gravuras de Samico. São cerca de 200 peças de coleções públicas e privadas de 13 estados brasileiros. Curadoria de Fábio Magalhães. O grande violinista Leto Guidon Kremer e sua camerata de excelentes músicos das repúblicas bálticas se apresentam na Sala São Paulo nos dias 21 e 22, trazidos pelo Mozarteum. O repertório é vasto, com obras para cordas de Beethoven, Schumann, Tchaikovsky, Mussorgsky, Weinberg e Piazzolla. Finalmente, a imprensa oficial do Estado acaba de reeditar, num único volume de mais de 600 páginas, as 150 litos e os textos de Jean-Baptiste Debré sobre o Brasil colonial. O lançamento é amanhã na Pinacoteca. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana e até segunda. Não perca a Semana com Ronald Rios, logo mais, 10h30 da noite.